A gente precisa aprender a dar credibilidade pra gente mesmo. E essa não é um conselho de psicologia, onde eu vou falar de uma teoria. Vou contar uns podre meu mesmo. Ontem eu contei pra vocês, eu recebi uma indicação para aplicar para uma vaga de uma companhia, de uma empresa francesa, para ser psicólogo clínico deles lá. É online e tal, é para atender, a gente está num momento de bastante. Vocês sabem, né? O mundo está em pandemia e os funcionários estão precisando de apoio psicológico. Então eles estão montando ali uma força-tarefa para poder atender esses funcionários. E eles têm funcionários que são brasileiros, então eles precisam de um psicólogo para atender os funcionários numa linha de emergência, assim. Só que todo o processo precisa ser feito em inglês. Hoje, inclusive, eu perguntei para a recrutadora por que o psicólogo tinha que ter inglês fluente. E ela disse que porque na empresa ninguém fala em português. A empresa que está montando o serviço. Então o psicólogo precisava falar inglês para poder fazer todos os trâmites com eles. Bom, a questão é que ontem, quando eu recebi as normas da vaga, uma das coisas é que eu tinha que mandar um currículo em inglês. E eu já comecei a pensar, ai meu, eu sou psicólogo clínico, eu nem tenho currículo. Fazer um currículo, ainda fazer em inglês, já é maior dificuldade. Depois, eu nem vou conseguir depois passar na entrevista, nem nada disso, deixa quieto. Mas aí eu falei, tá bom, vou fazer o currículo. Comecei a fazer. E o currículo pedia várias coisas específicas, tipo congressos que eu já tinha ido, os artigos científicos que eu tinha produzido. E eu comecei a fazer aquilo, tive que pegar minha caixa de certificados e tal. Fui dando um desânimo porque eu pensei, meu currículo não vai ser tão bom assim, a ponto de eu conseguir entrar nessa vaga e tal. Enfim, falei, tá bom, vai. Comecei a fazer, mandei, fiz lá, corrigi o inglês, pedi para algum amigo olhar para mim, mandei. Aí hoje de manhã, para minha surpresa, eles se interessaram pelo meu currículo e quiseram marcar uma entrevista. Aí eu pensei, agora que eu não passo mesmo, entrevista em inglês. Eu nunca tive que fazer entrevista na minha vida. Eu sou psicólogo clínico, os pacientes vêm, eu atendo eles. De modo geral, eu estou numa posição facilitada, né? Ninguém está julgando. É óbvio que as pessoas estão julgando o meu trabalho. Mas se eu sou capaz de ajudá-las, isso é suficiente. E em inglês ainda. E aí liguei para uma amiga minha, na verdade pensei, quem que pode falar inglês um pouco comigo, só para eu dar uma desenferrujada. Liguei para uma amiga minha, comecei a falar inglês com ela, no meio de falando com ela, a menina do RH me mandou mensagem, posso te ligar? Ela me ligou, e aí eu comecei a conversar com ela em inglês e tal, e foi super curioso, assim, porque falando com ela em inglês, eu fui me dando conta de que eu tava super à vontade com aquela situação. E fui fazendo perguntas, comecei até a questionar algumas coisas sobre as políticas da empresa, quer dizer, se alguém liga para um atendimento mais grave, né? Atendimento online não é recomendado para alguém que está, por exemplo, num processo mais grave. Perguntei qual era a política da empresa em relação a isso, comecei a fazer perguntas e tal. Quando a ligação acabou, eu falei, nossa, eu estava com tanto medo de falar, que falei demais até, e fiquei meio assim. E aí acabei que eu recebi um e-mail dizendo que eu estava indo para a terceira fase, que é a fase final já, onde eu vou ter que passar por uma entrevista com o psiquiatra da empresa, para poder, imagino que eles vão perguntar algo mais técnico, e enfim. Mas o que eu queria dividir com vocês? Que desde que eu comecei a entrar em contato com essa proposta, eu tinha certeza que eu não ia passar de nenhuma fase. Porque era tudo em inglês, porque meu inglês. Eu sempre vi meu inglês como não sendo bom e tal. E aí depois que eu passei por essa conversa, eu liguei para um amigo meu que ele é do RH da Google. E ele tá bastante acostumado a fazer entrevista em inglês e falei pra ele, Pi, me ajuda, me entrevista, mas ele é psicólogo também, me entrevista com viés mais clínico, e ele fez perguntas tricks, assim, perguntas pra eu ter que me defender, o que eu faria, ele me deu alguns casos clínicos e tal, tudo em inglês. E falando com ele em inglês, eu fui ficando tão feliz porque eu consegui defender todos os casos, consegui pensar, meu raciocínio clínico funcionou super bem em inglês e tal. E aí no final ele fez, cara, você não quer trabalhar aqui na Google? Seu inglês é avançado o suficiente para você concorrer a uma vaga aqui. Eu achei tão curioso isso,
Porque desde o começo, não tenho dúvida do meu fazer clínico, eu me acho um bom psicólogo, mas eu nunca dei credibilidade pro meu inglês. Porque meu inglês não é perfeito, eu assumo que ele não é bom. E hoje, de diversas formas, eu tive que fui sendo confrontado com a minha ideia de que meu inglês era ruim, com as pessoas me elogiando, falando do meu inglês sendo bom, e eu conseguindo ir para a terceira fase do projeto e tal. Enfim, fiquei pensando, se eu tivesse acreditado na minha crença de que meu inglês é ruim, eu não tinha nem mandado o currículo. Que bom que eu me dei crédito. Na verdade, que eu fui mesmo sem me dar crédito. Às vezes a gente tem uma ideia da gente mesmo que é enviesada, que vem influenciada por uma experiência de que a gente não é bom em alguma coisa. E não é porque a gente sente isso que aquilo realmente é verdade. Eu queria te incentivar. Quantas coisas você está deixando de fazer porque você não acha que é bom o suficiente ou porque você não se dá crédito o suficiente? Às vezes tem aí uma oportunidade incrível e que você só precisa ir. Eu ainda não sei se vou aceitar, porque eu tenho a clínica cheia, eles precisam que eu esteja disponível 7 horas. Tem o fuso horário da França, talvez eu consiga por conta disso. E eu quero muito mais para estar em contato com essas pessoas nesse momento de epidemia, que tem um outro background e tal. Isso pode ser interessante do ponto de vista clínico. E é um projeto também que a princípio é só por 2 meses, depois pode se estender. Mas o importante é que eu só vou entrar, se eu entrar na última entrevista depois, porque eu fui. Apesar de achar que no meu inglês não era bom, sabe? Então eu queria te inspirar. Quantas coisas você está deixando de fazer porque tem essa ideia de que não é bom? Vai fazer. Quem sabe você se surpreende e essa ideia de que, não é, que você não tem o que é necessário seja equivocada e você tenha. É isso. Essa é a lição do dia. Beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.